para a observação do Dia do Senhor 46. A partir de domingo passado, começamos a analisar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos analisar a primeira frase desta oração. Perguntas 120 e 121. Pergunta 120. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como o Pai Nosso? Resposta. Para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica à nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai. E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos Ele nos negará aquilo que lhe pedirmos por fé. Pergunta 121. Por que se acrescentou que estás nos céus? Resposta. Porque essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno, e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Analisamos aqui, amados irmãos, algumas observações. Orar é reverenciar, adorar, invocar a Deus, pedir a sua presença em nossa vida e na nossa situação. O ato de orar, ele é o ato que nos leva a nos aproximar de Deus e, como meio de graça, ele aumenta a nossa fé em Deus. Por que ele aumenta a nossa fé em Deus? Porque nós vamos, todas as nossas demandas, todos os nossos pedidos, todas as nossas inquietações, todas as nossas inseguranças, assim como a ansiedade e tantos outros elementos que assolam o ser humano, nós depositamos aos pés dele, sempre com respeito e com reverência. Como o apóstolo Pedro diz, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando Ele tem cuidado, não se refere a tem cuidado porque Ele esteve cuidando de nós, algo passado, não é isso. Porque Ele tem cuidado é no sentido dele ter preocupação conosco, dele ter atenção, dele ter um amor suficiente ao ponto de cuidar de nós. Ele manifesta ter cuidados conosco. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Também usamos o termo Pai Nosso que está nos céus. Jesus nos ensinou essa invocação. Nós podemos usar outras, podemos usar, mas não é bom inventarmos outras formas. Irmãos, o que a Igreja de Cristo não pode perder de reverência ou de referência é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E não a nossa imaginação, o nosso pensamento, as nossas decisões. Então tudo que vamos fazer deve ser moldado pelas Escrituras. Cristo nos ensina esta invocação ao iniciarmos a oração. Lembra domingo passado, quando nós vimos, Cristo ele ensina esta oração quando um dos seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, se referindo a João Batista. E Jesus então ensinou esta oração. E a invocação que ele faz é Pai Nosso que estás nos céus. Podemos usar uma outra invocação? Podemos. Não tem problema, não existe uma proibição bíblica com isso. Mas não é bom que nós nos desviemos muito do que a Bíblia nos ensina com relação à oração. Nós não devemos nos desviar de nada que a Bíblia nos ensina. Mas a forma com que nós vamos invocar, ela também deve ser próxima dentro do sentido que Cristo está dando aqui. Então, por isso que é necessário nós entendermos por que esta invocação, né? Pai Nosso que estás nos céus. Quando nós dizemos aqui, está nos céus, reconhece Deus como um Pai celestial e não um Pai humano. O Pai Nosso que estás nos céus é aquele que alimenta as aves,
que alimenta os animais no campo, que dá a ordem para a corça dar a luz. É isso que a Bíblia nos ensina. Esse Deus que rege o universo. Ele não é apenas um pai humano. Ele não é um pai humano que é limitado, que tem muitas vezes vontade de agraciar o seu filho, mas muitas vezes não pode. Ou então, que se engana achando que determinada coisa vai ser boa para o filho e aquilo acaba sendo mal. Não, o Pai Nosso que estás nos céus, esse fato de estar nos céus, significa que ele não é um pai humano, mas ele é um pai provedor, onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que alimenta as aves, que veste os lírios do campo e que nos considera mais valiosos do que as aves, valemos mais do que as aves, é isso que Cristo diz, mais do que os lírios do campo. Então essa reverência ela não pode ser perdida, tá? A base da oração deve ser, portanto, respeito e confiança. Pai nosso que estás nos céus. Respeito de um filho para com o pai e o reconhecimento de quem é este pai, que não é um pai humano, mas é um pai em que todo mundo deve adoração, respeito e louvor a ele. Aqui, irmãos, há o cumprimento do 5º e do 3º mandamento. O 3º mandamento, porque nós não vamos invocar o nome de Deus em vão, mas nós vamos invocar o nome de Deus, entendendo o que significa essa invocação, quem Ele é, onde Ele está e como vamos fazer. Por isso nós não quebramos o 3º mandamento nas nossas orações. E também não quebramos o 5º mandamento, porque honramos a Deus e o buscamos com todo respeito e reverência. Nós buscamos os benefícios de Deus, os favores de Deus, com respeito e reverência, mesmo se a resposta dele for negativa para conosco. Ainda assim nós vamos guardar o 5º mandamento, respeitar e honrar a Deus. E aquilo que Ele nos concede deve ser para o louvor da glória dEle. Assim nós não quebraremos o 5º mandamento. Além disso, o direito de chamar Deus de Pai nos foi dado pela obra de Cristo. Os judeus, eles não chamavam Deus de Pai. Eles costumavam dizer que eles eram filhos de Abraão, porque Deus tinha uma aliança com Abraão e o povo judeu ele surgiu de Abraão. Agora, o direito de chamar Deus de Pai nos foi dado em Cristo, pela obra de Cristo. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É desses que Deus é Pai. Esses que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Quando diz crer no seu nome, não é crer naquelas letras que as pessoas ficam debatendo se existia J, se... Não é crer nas letras, na junção das sílabas. É crer no nome no sentido de ação de Deus, de identidade. Identidade, quem é Cristo? O Filho de Deus. O Deus que se fez um de nós. O Deus que se deu voluntariamente, não como um mártir. O Deus que se deu voluntariamente para nos salvar, derramando naquela cruz seu sangue remidor. Então, crer nessa identidade de quem é Cristo, professar que Cristo veio em carne. Quem nega isto é o anticristo, segundo o próprio apóstolo João, na sua primeira carta. Então nós vemos aqui, quem são estes que creram no seu nome? Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Veja que existe uma separação de pessoas aqui. Quem são esses que receberam o poder, foi-lhes doado o poder de ser feitos filhos de Deus? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é pela própria vontade humana, mas é pela vontade de Deus. Então aquele que reconhece em si mesmo, com toda a sinceridade, eu não me sinto filho de Deus,
Clame a Deus para que lhe conceda esse poder. Clame a Deus. Quem sabe, Ele ouvirá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aqui João está testemunhando que o Verbo se fez carne. Porque aquele que nega que Cristo se fez carne é movido pelo anticristo, segundo as Escrituras. Então por isso nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Cristo ordenou: nosso Pai, Pai nosso. Aqui está no plural, não está no singular, não é meu Pai, é Pai nosso, porque é uma coerência escriturística, doutrinária, que nós devemos viver em comunhão. E este Deus, Ele tem vários filhos, e Ele reúne seus filhos na sua casa, onde esses filhos se ajuntam em santa comunhão, para cultuarem, para o adorarem, para prestarem homenagens, para ouvir falar dos seus grandes feitos, para o glorificarem, para cantarem salmos de louvores a Ele. Então, este Pai tem irmãos e irmãs, dos quais Ele deseja que nós tenhamos comunhão com eles. Porque somos membros uns dos outros. Então, quando nós oramos a Deus, nós não oramos a um Deus individual, que é um Deus nosso, individual. Ele é o único Deus vivo, mas Ele tem seus filhos no mundo inteiro, assim como tem aqueles que já estão na glória. Então Cristo ordenou o nosso Pai por causa da comunhão com outros filhos de Deus. E finalmente, que estás no céu, representa a grandeza de Deus, que não é apenas um Pai terreno, mas um Deus gracioso e misericordioso. Então nós devemos confiar totalmente que este Deus não é humano. Eu vou usar uma expressão aqui que pode chocar muitas pessoas, mas nós devemos desumanizar Deus e parar de comparar Deus com o ser humano. Deus é o criador da humanidade. Ele criou o ser humano. Ele é ser supremo e soberano. E o ser humano deve adorá-lo e não considerá-lo como um dos seus iguais. Por isso, irmãos, nós não chamamos Deus de você, nós não usamos essas expressões, porque essas expressões, elas não têm reverência, elas não têm respeito para com Deus. Nós guardamos o 5º mandamento, honrando também a Deus, que é o Pai nosso, que estás nos céus. Então, quero convidar a amada congregação